Hoje vamos falar de dores musculares em pets. Durante o inverno, os cães e gatos podem passar por esse problema. Por isso, os profissionais recomendam uma atenção especial com esses animais, principalmente os mais velhos, que sofrem mais quando a temperatura está mais baixa. Mas quem vai explicar sobre esse assunto é a médica veterinária Yolanda Antunes. Tudo bem, doutora Yolanda? Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho e levar um pouco de informação para os tutores desses animaizinhos tão queridos. Doutora Yolanda, é preciso ter cuidado com os animais em qualquer época do ano, mas no inverno os riscos de dores musculares em pets aumentam. Como prevenir essas dores? No inverno, esses animaizinhos tendem a ter um pouco mais de rigidez muscular e articular, e aí começam a desencadear algumas patologias já pré-existentes. Esse cuidado, ele precisa ser mais observado nos animais idosos, nos animais que já apresentam alguma artropatia, e a gente previne mantendo eles em ambiente aquecido, com cobertinha e olhando, observando as manifestações dos animais, o que eles relatam para a gente, né? Mas principalmente mantê-los aquecidos nesse período. E como identificar se o animal está com dores musculares? Esse é uma boa atenção que o tutor precisa ter. Geralmente, os animais eles ficam um pouquinho mais paradinhos, eles ficam mais quietinhos, têm dificuldade de se locomover, apresentam tremores. Então, ele fica apático, paradinho no cantinho. A gente observa muito claramente, é bem fácil de observar. Os sintomas são diferentes em cães e gatos? Sim, são bem diferentes. Os proprietários de cães e gatos já sabem que o comportamento entre essas espécies se diferencia. O cão é aquele mais aparente, ele vai praticamente mostrar que ele está com alguma dor, que ele está com alguma sensibilidade, ele mostra, ele praticamente conversa com o tutor. Já o gatinho, ele tem um outro comportamento. Ele fica mais paradinho, ele começa a alterar a rotina dele no dia a dia, ele começa a ficar mais recluso, mais apático, não se movimenta, não vai se alimentar. Então, existem diferenças, sim, entre as duas espécies. Parece que o cão é mais agitado, né? O gato, geralmente, ele é mais quietinho, né? Ele praticamente conversa com o dono, quase só falta falar, né? Uma criança bem ativa, vamos colocar assim, dentro de casa. Com a imunidade mais baixa, pode facilitar a entrada de vírus ou bactéria no organismo do animal? Sim, por isso que é importante sempre fazer o acompanhamento com o médico veterinário de escolha desse tutor. Fazer a alimentação adequada, algumas suplementações, caso seja identificado pelo médico veterinário, se houver necessidade, auxilia no aumento da imunidade. Até porque no inverno a gente não tem só o acometimento das doenças musculoesqueléticas, osteoarticulares, problemas de hérnia. A gente também tem outros vírus e bactérias que podem se aproveitar desse organismo com uma imunidade mais baixa para se manifestar. São inúmeras patologias, né? E aí sempre fazer a prevenção é o melhor remédio, sempre, com o médico veterinário. Você disse no início que para evitar essas dores é preciso aquecer bem o animal. Além disso, tem algum medicamento que pode ajudar com essas dores? Sim. Caso o animal apresente uma patologia já pré-existente que intensifique os sintomas de dor ou processos inflamatórios nesse período, pela rigidez muscular e articular pelo frio, nós podemos fazer uso de anti-inflamatórios, se ali se instalar um processo. Podemos fazer uso de suplementos que auxiliam na manutenção anatômica
das regiões, né, articulações. A gente pode também ter a necessidade de analgesia, caso o animal apresente muita dor. Então, sempre que o animal apresentar qualquer modificação no seu comportamento, leve ele no veterinário, para que o veterinário faça um exame minucioso do paciente e que ele consiga identificar se existe uma patologia pré-existente, fechando o diagnóstico e fazendo a medicação adequada para o tratamento. Certo. Além de todos esses cuidados, os tratamentos alternativos também podem ajudar, por exemplo, a acupuntura. Sim, muito. Hoje, a medicina veterinária evoluiu a tal ponto que a gente tem os chamados especialistas e são grandes apoiadores da rotina clínica. Não só a acupuntura, como fisioterapia, a gente tem como parte do tratamento. O tratamento ele não é só o medicamento, não é só medicamentoso. Essas terapias são auxiliares na recuperação de um quadro patológico. Certo. Além das dores musculares, outras doenças também podem aparecer nesse período de frio? Sim. Como a gente conversou antes, a gente tem as doenças virais e bacterianas. A gente pode citar duas muito importantes: a traqueobronquite para o cão e a rinotraqueite para o gato. Esse período de frio, elas se proliferam muito, elas são contagiosas e a gente pode ter, sim, além dessas outras muitas associadas no período de inverno. Doutora Yolanda, em relação aos animais que já têm o problema diagnosticado, os cuidados são diferentes nesse período de baixas temperaturas ou é igual? Os cuidados são mais, com um olhar mais minucioso com aquele histórico, sim. A gente já pode prevenir as dores que possam vir pelas patologias existentes, já fazendo suplementação, já fazendo uma terapia anti-inflamatória, já prevenindo o animal de ficar exposto no tempo. Esse cuidado, ele se dá muito mais com os idosos. Os animais idosos, eles têm a tendência a ter um pouco de perda muscular, um pouco de perda na massa de gordura dele. Então, eles acabam ficando mais expostos a essa sensibilidade ao frio. Então, o cuidado, ele é um pouco mais intenso nesses animais que já apresentam. O próprio veterinário pode orientar que o animal fique num abrigo, que ele não fique do lado de fora, exposto ao frio intenso, que mantenha ele agasalhado. A gente já tem hoje todo mundo colocando roupinha nos pets, aquecendo eles da maneira adequada. E um cuidado também com os animais de pequeno porte. Os animais de pequeno porte, eles são mais sensíveis. Não que os de grande porte não precisem dessa atenção. O animal está no pátio, o animal está do lado de fora da residência, mantenha sempre um abrigo, porque ele pode agravar os sintomas, com dor, com dificuldade de se levantar, de se locomover, aí ele não se alimenta, a imunidade vai diminuindo. É uma cascata de efeitos dentro desse organismo que está sensibilizado. Saindo um pouco das dores musculares, é normal em dias mais frios os pets beber pouca água? Se sim, como estimular o animal a beber água e evitar uma desidratação? Não perde a sede. Na verdade, o que o tutor vai observar é que esse animal pode estar com dor, com uma dificuldade de se locomover, e aí ele não vai conseguir ir até a vasilhinha de água. Então, qual é a atenção que a gente precisa ter? Primeiro, se está tendo alteração do comportamento. Segundo, deixar mais vasilhas com água fresca, sempre limpa, à disposição desse animal e observar se ele está fazendo a ingesta dele. Mas o que mais se observa é que ele não se locomove por apresentar dor. Ele realmente não vai até a vasilhinha. Então, deixá-la sempre apetitosa. Da mesma forma, a alimentação, não só a água. Mas ele não perde a sede. E
Realmente, se ele não ingere, apesar dele não ter perda hídrica, ele não tá no calor, ele não vai perder água, mas se ele não fizer a ingesta adequada, ele pode vir sim a desidratar. Certo. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, vamos falar da automedicação. O dono do animal percebe que ele está tristinho, corre lá e dá um remédio. Qual a sua orientação? Não é um comportamento ideal. Os medicamentos para pet, eles são diferentes. Eles precisam sempre ter a prescrição de um médico veterinário. O médico veterinário precisa examinar para saber qual a necessidade, qual tipo de medicamento ele deve administrar. Então, nunca façam isso. Nunca deem o medicamento sem a orientação do médico veterinário. Ele é o profissional adequado para poder estar fazendo o diagnóstico correto e deixando o seu animalzinho em perfeito estado de saúde. Os gatinhos, principalmente, os felinos, eles possuem uma particularidade que eles têm uma certa intolerância a muitas moléculas. Então, a gente precisa ter esse cuidado redobrado, pois pode vir a intoxicar o animal. Não só os felinos, mas eles em particular, mas o cão também. Dose excessiva, uma molécula inadequada para o tratamento. Então, sempre esse tutor que zela tanto pelo teu pet, procure um médico veterinário de confiança, converse com ele, que a gente vai deixar os amiguinhos de casa assim em perfeito estado. Tá vendo, gente? Pega essa informação. Nunca medicar o seu animal sem primeiro levar ao veterinário. Doutora Yolanda, agradecemos a sua participação. Com certeza, suas instruções vão ajudar muitos donos de pets a ficarem mais atentos a qualquer mudança no comportamento do seu animal, principalmente nos dias mais frios. E, claro, sempre procurar a ajuda de um profissional da área. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de a gente poder estar levando informação para esses tutores e poder cuidar dos pets, sempre. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos a sua participação. Então, pessoal, manter seu pet confortável durante o inverno proporciona melhor qualidade de vida para ele e mais alegria para a família.